Não, já resolvido. O Francilei já entrou. A gente. Só o som deles que eu não consigo ouvi-los. Raíssa, você ouve a gente? Nós não ouvimos vocês, entendeu? Nada de ouvir a gente? Nada? Escutam agora? Escutam? Sim, agora sim. Agora sim? Agora sim. Baixinho, mas dá para ouvir. Então tá bom. Rosati, Eu? Tudo bem, Tosati? estamos à sua disposição. Perfeito. Boa tarde, tudo bem? A gente convidou também para essa reunião o nosso diretor de planejamento. Ele tá descendo aqui, tá 2 minutinhos, a gente já começa. Pode ser? Pode ser, sem problema. Ok. Obrigado.
O nosso diretor, ele está tá vindo, tá? Mas acho que para a gente até otimizar o tempo de todo mundo, vamos começar já, tá? Então, a ideia dessa reunião é a gente esclarecer algumas dúvidas que a gente tem sobre os dados que vieram, para a gente ter o mesmo entendimento. Então, o Marcos Tosati, que você já conhece, da última reunião, ele vai seguir, ele montou uma apresentação justamente para a gente colocar todo mundo a par. Então, chegou o nosso diretor aqui, o Elcio, tá? Ele também estará Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Então, primeiramente, queria agradecer a contribuição de vocês com os dados, né? Veio bastante informação e a presença de todos aqui, todas as orientações que a gente recebeu na primeira conversa, né? E trazer ali um pouco do que a gente conseguiu levantar com os dados que nós recebemos e validar com vocês também, porque às vezes a gente teve um entendimento ali, pode não estar muito claro com o que é a realidade, né? Então, como os dados, eles falam bastante, mas muitas vezes eles são muito específicos, vagos, né? Tipo, ele é um dado que é muito, para cada região, acaba sendo específico para a operação. Então, o processo normal o processo que nós estamos agora é de validação dos dados. Primeiro, nós recebemos os dados, vamos validar, e depois vamos desenvolver alguns insights e passar para o pessoal de Apucarana, e a gente vai validando esses procedimentos. Então, os dados que vocês nos enviaram foram os dados em CSV, foram os dados de 3 dias, um dia útil, um sábado e um domingo. Então, eles vieram nesses formatos lines, benefícios, sessões e viagens. Então, a gente fez todo o trabalho ali de conseguir conectar, fazer as ligações das informações e entender o funcionamento do sistema de vocês com relação às informações. Então, depois desse cruzamento, a gente começou a analisar os dados e a primeira dúvida veio com relação às linhas. Então, nós temos uma tabela lá onde diz todas as linhas que existem no sistema, e uma das colunas que nos integrou ali foi uma coluna que é flag de integração. Então, ela coloca o 1 e 0, nós identificamos que é uma linha que possui a integração ou não. E também essa integração também ela é registrada quando há utilização do cartão, né? Então, a primeira dúvida que nós temos aqui com relação a essa integração essa é uma integração temporal, é quando o cara utiliza o cartão numa linha dessa, dentro de um tempo, dentro de alguma regra, e ele não cobra o valor dessa pessoa, são das 31 linhas, 19 tem esses sistemas. Seria isso? Deixa eu tentar explicar. Eu acho que talvez eu teria que dar uma olhada nesse flag específico dessa tabela de linhas, tá? Uhum. Porque tem tabelas que tratam especificamente das regras de integrações. Tá? Mas as integrações são temporais, tá? E com tarifa zero. Uhum. Teria que descobrir aí, tentar achar qual que é a tabela específica que trata das integrações, não necessariamente a tabela de linhas. Esse flag da tabela de linhas, acho que não faz uma referência precisa com se tem integração ou não. Tá? Teria alguma outra função ele, que daí eu não consigo te explicar aqui de cabeça, tentar entender. Entendi. Mas a integração no temporal, ela não é em todas as linhas, são apenas em algumas linhas específicas. Não, na verdade, nós temos 2 formas de integração em Apucarana. A física, que é dentro do terminal, e a integração temporal, que é fora. Aí, assim, elas se falam uma com a outra, entendeu? Então, depende muito É que nós temos um volume baixo de integração fora do terminal. A concentração maior está dentro do terminal, entendeu? A minha dúvida era só saber, assim, tipo, se essa integração fora do terminal é feita com o cartão, né? Existe uma regra, então, sei lá, eu usei o cartão, então eu tenho mais 1 hora para poder usar de novo em outra linha e não cobrar.
Perfeito. Quais são essas linhas que estão dentro desta regra, né? Para eu saber. Então, eu imaginei que fossem essas 19 linhas que aceitassem essa regra, então só queria confirmar com vocês se são essas mesmo. Posso até passar a lista para vocês com as 19 linhas, né? Que eu identifiquei a flag, se for ou não, e aí saber qual que é essa regrinha, né? Tipo, é 1 hora, é 2 horas, é para todos os tipos de cartão, é só para cartão comum, é para estudante, né? Só para a gente entender um pouco melhor a regra, porque ele só traz a flag na linha, se ela tem a integração ou não, e nas utilizações, quando um cartão é utilizado, ele diz se a flag está 0 ou 1, né? Então, era só com relação à integração, seria essas duas dúvidas, né? Então, eu acho que eu passo para vocês essa lista que eu localizei, e vocês poderiam validar para mim se está certo ou não. Perfeito. Podemos fazer assim? Sim. Perfeito. Então, uma outra dúvida é na tabela Entries, que seria a tabela de fatos, utilizações dos cartões, eu não utilizei, o campo que eu tentei utilizar para identificar o usuário único seria o campo UID do cartão. Então, só uma confirmação, eu acredito que sim, mas contando esses IDs, seriam os cartões únicos no sistema, certo? Então, cada cartão tem um número único, ele vai usar várias vezes, e aí eu consigo, por esse número de cartão, saber quantos cartões distintos teriam de utilização no sistema. É que na habilidade nossa, funciona assim, tá? Não necessariamente o usuário precisa ter um cartão. Tá? Ele pode ter apenas um celular, e toda vez que ele utiliza, ele vai gastar um token, ele não tem um número de cartão. Então, o cartão, e o usuário, um único usuário pode ter N cartões. Tá? Ele não... Diferente, por exemplo, da Transdata, onde você tinha cada ID, cada cadastro ID gerava um cartão ativo, na onboard não. Posso ter a mesma pessoa, pode ter vários cartões. Então, um CPF pode estar associado a alguns IDs. Isso, eu posso ter um CPF, eu ter o perfil comum, o estudante, e posso ter, dentro do perfil comum, posso ter um cartão, posso ter 2 cartões e ter o celular, eu posso não ter nenhum cartão. Porque tem um outro campo, que a gente vai falar mais para frente, que é o campo do payment, né, que é o tipo de pagamento, que lá eu consigo definir se é o token, se é o cartão transporte, se é um botão de acionamento, né? Então, a minha dúvida de volta no cartão ali é porque realmente ele tem um código único e para outros esse campo fica em branco. Então, por isso eu consigo imaginar que seria um número único por cartão, mesmo que a pessoa tenha mais de um cartão. Sei lá, tipo, eu posso ter o cartão de estudante e o cartão transporte, mas mesmo assim são 2 cartões, teria 2 números únicos desse. Ou esse número ele é meio que gerado automaticamente diário aí? Não, cada cartão, um ID. Perfeito. Tem alguma informação que seja a respeito do CPF, digamos assim, do usuário, que a gente consiga unificar para saber pessoas e não o total de cartões, por exemplo, não o total de IDs? Usuários únicos? Aqui vai meio de cabeça, tá? Teria que verificar os dados de verdade, mas eu acho que na tabela Entries tem o campo User ID. Mas ainda assim, o User ID não vai estar relacionado, por exemplo, quando o pagamento é por celular, ele não gera um User ID. Não, Sim. Se fosse fazer um comparativo com a tabela da Transdata, por exemplo, seria a tabela cadastros. Teria que ter alguma coisa assim, porque a coluna User ID lá, ela acaba gerando um número procedural, né, que tipo, ele é um vínculo com uma outra tabela. Ele acaba não sendo um número único. Eu acho que ele gera meio que diariamente aquele número que pula uma outra. Não. O User ID, ele é o identificador de um cadastro do sistema. Mas eu vou dar uma confirmada ali, mas provavelmente esse número não veio. O único número único que eu achei foi esse
o ID, que é User ID cartão, né? Que eu identifico aqui como está ali no campo. O campo UID _cartão, tá vendo? Esse foi o campo que eu identifiquei como User ID. Mas eu dou uma levantada e passo para vocês, para o sargento lá, se tiver um outro campo. Tá? Mas, de qualquer maneira, quando o pagamento é pelo celular, ele precisa obrigatoriamente estar associado a um cadastro? Sim. Tá? E o cadastro, ele tem alguma relação, por exemplo, se a pessoa ela já tem um cartão transporte, esse cadastro vai ser único? Sim. O User ID, certo? Ele pode ter N meios de pagamento daquele User ID, certo? Mas é sempre um User ID único. É único, tá? Perfeito. Na tabela benefícios, a gente verificou também que eles estão classificados lá como estudante, idoso, e dentro dessa classificação, ele acaba separando em alguns tipos. O idoso tem idoso 1, idoso 2, o estudante tem estudante 2 gratuito. Esses, a gente entende que não é um problema muito grande, mas é só para a questão de entendimento mesmo da regra de negócio. E se tem alguma diferença, alguma coisa relevante nessa subclassificação. Porque a gente identificou que tem estudantes que têm a gratuidade completa e algumas é 50%, né? Tem alguma regra, alguma coisa específica que a gente deva prestar mais atenção? Tem sim. Acho que o pessoal da equipe de Apucarana, da prefeitura, quer falar alguma coisa. Não sei se quer falar antes de eu responder. Opa, por gentileza. Tá aberto. Tá bem. Não, fechou. É o seguinte, voltando aí ao tópico anterior, uma pessoa que ela tem o ID dele como estudante, também o CPF permite, através do usuário dele, também ter um normal, como eu vou conseguir comparar se a passagem que ele fez pela manhã é a de estudante, só pelos dados fornecidos por vocês, ou ele tem um banco de dados para acesso, aonde eu posso fazer esse levantamento? Essa tabela FATA, essa tabela Entries, ela traz qual que é o benefício que foi utilizado. Então, foi o Francis Lay que passou, de manhã ele passou usando tal benefício, à tarde ele passou usando tal benefício. Ok, respondido a pergunta. Perfeito. Respondendo, então, a questão do idoso 2, estudante 2. Na verdade, o que é idoso e estudante pode ignorar, usa só os que são 2, tá? Porque teve uma refatoração dos cadastros, dos perfis, e como a gente não queria afetar quem já estava usando, preferiu-se criar um perfil novo, zerado, e depois só migrar eles para dentro desse perfil novo. Tá? Com relação às regras, sim, existem o estudante, por exemplo, é um estudante 50%, tem estudante gratuito, mas o estudante 2, ele é 50%. Acho que dentro da tabela de benefícios, tem lá algum lugar que lista esse percentual. Tem sim. Então, a gente pode ignorar o que seria o estudante 1 ali, o idoso 1. Isso, pode ignorar, por favor. Perfeito. Na tabela benefício, a gente consegue ver nas utilizações aqueles cadastrados e alguns o campo fica sem designação de benefício, né? Então, esses a gente entende que seria o Vale Transporte, o crédito e o dinheiro, que não tem nenhum desconto, né? Então, o campo fica só em branco. Só uma confirmação, mas acho que é isso, né? Na tabela de benefícios, ele lista os tipos que nós temos, certo? São tipos vinculados aos usuários. O crédito e débito, ele não entra lá, certo? O crédito e débito, ele só vai estar na tabela de entradas, na Entries. Ele não está naquela tabela de benefícios. É que no fato de utilização, quando o cara utiliza o pagamento do Vale Transporte lá, tem a coluna que traz o tipo de benefício. Quando ela está em branco, eu imagino que seja essas condições, certo? Isso, é isso aí. Perfeito. Agora, ele separa o Vale Transporte comum do pago por referência. Isso a gente não conseguiu identificar também.
existe uma diferenciação dos créditos colocados no cartão transporte, que é quando a pessoa compra com o CPF dela e quando é um benefício colocado pela empresa. Existe essa separação dentro do sistema de vocês? De novo, de cabeça, mas acho que tem algum campo, algum flag de VT, tá? Ou um perfil específico, um benefício específico, mas assim, é de cabeça. Eu pego essa informação e a gente compartilha ela, mas acho que existe alguma coisa, alguma variável que define isso. Certo. Então, vou colocar também no pedinho que eu vou mandar para vocês para poder nos orientar com relação a essa informação. Agora, uma outra relação é com relação à sessão e às viagens. Nós temos o campo lá, ID viagem, e aí a minha dúvida é, cada viagem é de um ponto de controle até o outro, por exemplo, a ida e a volta. Cada viagem, se eu fizer as medidas dela de tempo e tudo mais, eu vou considerar um ponto de controle ao outro. Seria isso? Isso, do ponto A para o ponto B sempre ali, é uma sessão. Sempre aquela sessão. A viagem. A sessão, quando eu seleciono uma sessão, dentro dela eu tenho várias viagens. Aí a minha dúvida é, a sessão é quando o motorista inicia o veículo na linha, e aí dentro dela ela vai fazer várias as viagens, e quando ele termina, ele fecha a sessão. Seria isso? Não, acho que não. Deixa eu ver se eu consegui entender, tá? É assim, ó, você tem a tabela TRIPS, certo? Ela é a tabela de viagem, certo? Mas para cada sessão, ele gera, para cada vez que chega no ponto final, no ponto A ou B, ele abre uma nova trip, certo? Com uma nova sessão daquela linha. Então, para cada registro de volta, de meia volta, você tem uma nova linha na trip. Porque quando eu coloquei ali, eu abri lá as tabelas, ele abre assim, então, se eu seleciono uma linha, eu tenho as sessões dentro dessa linha. Então, por exemplo, uma linha lá pode ter 2 sessões abertas no mesmo dia. Quando eu abro essa sessão, dentro dessa sessão, tem vários IDs de viagem. Então, o que eu consegui identificar seria a abertura do ônibus nesta linha, e aí a cada viagem ele faz um ID de viagem. Quando ele fecha, ele cria esse pacote. Então, uma das dúvidas seria se cada sessão representa um veículo. Por exemplo, o veículo de manhã, tem 2 veículos nessa linha. No sistema vão aparecer 2 sessões, eles vão fazer as viagens e vai dar um monte de viagem dentro de cada uma. Então, se eu contar as sessões do dia, eu posso dizer que são 2 veículos. Não. Porque para cada ida e volta, gera uma nova viagem. Uhum. A linha 1, ela tem a seção A e a seção B. Ela começa a viagem na seção A, chegou no ponto final, gera uma nova ID de viagem, abrindo para a seção B. Ela chega no terminal, no próximo ponto, faz uma nova, faz sempre esse ciclo. Então, para um único carro, cada volta, você tem um novo registro de viagem. Como se cada volta é uma viagem à parte. Tá, mas várias viagens compõem uma sessão? Várias viagens compõem o trabalho de um carro, uma jornada, uma tabela de um carro. É que a gente tem esse campo que é a sessão. O que é exatamente a sessão? A gente conseguiu identificar que dentro da sessão tem várias ideias de viagens. Isso. Então, mas o que é a sessão? Você tem a tabela lines, que é a linha, o cabeçalho da linha, e a tabela sections, que pode ser lá bairro, terminal e bairro, vamos resumir assim, certo? Então, para cada sessão dessa, é uma viagem. A hora que o motorista abre a viagem, ele abre a viagem na linha e fala, eu estou começando nesta sessão aqui, certo? Chegou no ponto final, o sistema abre uma nova viagem, como se internamente ele estivesse fechando aquela viagem e abrindo uma outra com a próxima sessão, com a sessão contrária. Eu vou pular essa parte e depois eu vou mostrar na montagem que a gente fez como que isso está apresentando para a gente, para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Um pouco confuso para a gente, tá? Tá ok. Então,
Depois a gente retorna, então, nesse assunto aqui. O próximo seria a identificação do veículo. Não achamos nenhuma ligação entre uma especificação de qual o veículo específico está operando na linha. Não sei se tem isso, placa, prefixo, um ID de um veículo, se essa informação fica registrada no sistema, não foi localizada. Ou se é uma tabela auxiliar que a gente não recebeu. Tem uma tabela que chama tabela... Eu não lembro se foi, não lembro de cabeça se foi a tabela de veículos, tá? Mas tem uma tabela de carros dentro do... Tem um campo que era o carro. Eu consigo informar para vocês qual que é o campo, tá? Eu te falo exatamente qual que é o campo. Cada carro tem um ID. Perfeito, essa tabela não veio. Tá. Por favor, só volta no tópico anterior ali. Aqui, Francis Day, quando você fala que o ônibus ele saiu do terminal e foi até o bairro e ele criou uma seção, essa viagem que ele faz das 8 da manhã até a troca do seu novo motorista, ele quer dizer que pode ter 15 sessões ali. Isso. Tá, ok. E cada uma dessas sessões, ele gera a identificação do usuário por horário? Eu posso pegar o estudante que, por exemplo, ele deveria estar às 7 horas da manhã e ao meio-dia. Às 2h30 da tarde, ele fez como estudante, ele não entra como estudante, ele deveria entrar como usuário comum. Isso. É isso aí. Independente da viagem, certo? A regra do benefício pertence ao usuário e não vai estar nessa tabela de viagem, ela vai estar naquela tabela de fato. Isso. Certo? Que tá essa regra. Então, um outro campo que a gente identificou também é o campo de pagamento, né? Que é o tipo, eu entendo que é o tipo de liberação que é feito na catraca. Então, a gente tem o campo do cartão de transporte, que provavelmente é quando a pessoa utiliza o cartão de transporte normal. O botão, que aí a minha dúvida é o botão que é utilizado também quando um idoso não tem o cartão e apresenta um documento ou algum outro tipo de liberação. E o token, que aí seria QR Code, aplicativo, o que estaria incluso nesse token, porque só tem essa especificação. E eu tenho mais dois, que seria o facial externo, que eu não há registro, eu identifico que é uma opção que tem lá, mas que não está sendo utilizada, né? É basicamente isso mesmo que você disse, tá? Só o botão o botão é sempre o passageiro pagante embarcado. Quando paga em dinheiro é o botão. Exato. O token é o que você falou, é um aplicativo que não tem o número do cartão para vincular, certo? Paga com o QR Code do aplicativo, isso é um token. O que mais? Liberação de Pagamento da crédito e débito também. Liberação de idoso, é só com o cartão identificado como idoso ou se ele apresentar um documento, tem a liberação por botão? Por botão, não. Só com o cartão? Só com cartão. Não há a utilização como a identidade apenas do idoso? Ação da roleta, não. O que nós estamos trabalhando é para implantar facial, entendeu? Aham. Nós Mas estamos, ela ainda não está operacional, né? nós estamos começando a testar para poder implantar a facial. Perfeito. A entrada do idoso, então, ficaria pelas portas laterais, não pela porta da frente, vamos dizer assim. Sempre dianteira. E ele não gira a catraca. Não gera um registro. Não, normalmente lá foi feito um trabalho muito forte de fornecimento de cartões para os idosos, entendeu? Eles estão utilizando o cartão frequentemente, entendeu? Uhum. Logicamente, pode surgir um fato ou outro, como acontece aqui em Maringá também. Eventualmente aparece um idoso lá com uma identidade, entendeu? Mas não deixa de transportar, entendeu? Mas a regra é pelo cartão. Tá, mas Roberto, uma vez que ele apareceu com a identidade, ele vai ficar... Ele não é contabilizado. Não aparece aqui no bilhetário. Isso, perfeito. Perfeito. Então, inicialmente seriam essas dúvidas, né? Eu só vou mostrar aqui para vocês o levantamento que eu fiz.
isso aqui que não teve. Vou precisar outra coisa, tenta. Tá vendo? Tá no Google, só que é outra aba. Então, não sei se vocês conseguem verificar ali. Então, essa é a primeira telinha com os dados que eu trouxe, né? Então, aqui seriam todas as linhas que estavam lá na tabela Lines. Aqui as 19 linhas flagradas como integração. Aqui os picos de utilizações por horário, né? Aqui a gente pode selecionar o dia útil para ficar no padrão, né? A quarta-feira, dia 22. Então, aqui, como eu falei lá, os benefícios têm esses números de cartões aqui que acabam não tendo a classificação do benefício, o que eu entendo que seria os cartões com pagamento normal, que não tem o dinheiro, ou o cartão do usuário comum, ele acaba indo nesse registro. Aqui, a soma das gratuidades, todos os que deram giro de catraca, mas não houve nenhum valor debitado, acaba representando esses 35%. Aqui, o valor somado de todos os débitos dos estudantes, né? Então, o valor descontado de cada giro de catraca somado nesse dia dá isso aqui, retirando desse valor total de todas as utilizações pagas, né? E aqui aquela tabela que vocês me falaram lá, que é as porcentagens de cada tipo de cartão, certo? Aqui eu acho que a gente validou O livro gratuito PNE, porque ele libera duas, né? Dá um acompanhante também. Sim, isso, aqui é 200% que ele libera acompanhante. E aqui está as utilizações que eu falei lá, aqueles flags de integrações, eles estão aqui como utilizações na tabela FAT. No total de utilizações de 18 mil no dia 14, 6 mil foram essas integrações. Que aí seria essa dúvida, né? Se essa integração é uma integração com o cartão, dentro da regra de tempo, dentro das linhas específicas. Sim, contabilizado, sim. A gente pode até fazer uma checagem nesse dia que nós tivemos com vocês, porque nós temos um relatório nosso que a gente fragmenta essas informações, entendeu? Uhum. Eu ia fazer um comparativo para ver se está próximo, entendeu? Se ele está na mesma linha de raciocínio, entendeu? Perfeito, seria ótimo. Eu acho que é um caminho para a gente poder ir alinhando, entendeu? Perfeito, se vocês pudessem disponibilizar desses dias para a gente já faria esse confronto ali. Porque eu acho que fica muito mais fácil, né, Francisco? Gil? Eu acho que é um caminho que a gente ia alinhando, entendeu? Perfeito. Porque a estatística nossa, ela é feita nesse formato. O que é cartão, o que é estudante, 50%, idoso, gratuidades, entendeu? A gente consegue deixar muito claro isso. Pode ser uma forma de tentar alinhar. Perfeito. É que na tabela ali, ela é um pouco ruinzinha de você conseguir identificar na tabela FAT a utilização do tipo do cartão no cruzamento ali. Ela tem que fazer Mas aí, viu, Marcos, a gente vai tentar ficar mais próximo, a gente vai ver se está muito distante ou não, entendeu? E vai afinando as informações, entendeu? Perfeito. Então, aqui eu peguei as arrecadações daquela tabela, se eu não me engano, tabela seção, né? E aí aqui estão os giros por linha, porque ela está só nessa outra tabela, ela não está na do fato cartão, e a arrecadação que deu de cada linha. Aqui eu mostro o tipo de cartão, né, benefício, tipo de cartão, e quanto que ele teve de arrecadação giro versus arrecadação. Dá para ser por linha também. Isso. E aqui, só que essas tabelas estão separadas dessa daqui. Então, aqui é aquele que a gente falou, que é um método de pagamento, né? E o quanto que o débito e crédito está representando no sistema. Hoje está em 1,5%. Ainda está bem pouco, que é o EMV, né? Mas esse número você vai ver que está muito próximo. Você vai observar aí. Porque nós começamos recentemente, entendeu? Esse trabalho. Então, você vai ver que esses números aí vão estar muito próximos, entendeu? Aí aqui eu trouxe um gráfico contando os IDs de viagens, né? Que aí é o que eu imagino que seja quantas vezes cada linha bateu e voltou. Então, você vê que tipo a linha 205 aqui, ela é a que tem o maior número de viagens,
e da mesma forma ela acaba sendo uma das que tem maior arrecadação, né? Tá aqui, ó. Ela está compatível, né? A gente consegue identificar que está coerente o dado, né? Aí que começa a vir as dúvidas com relação às seções que eu falei, né? Então, aqui, quando eu seleciono uma seção, eu posso selecionar uma linha aqui, como eu falei, e aí, dentro desta linha, ela vai ter duas seções. Isso. E aí, dentro dessas duas seções, eu tenho um monte de viagens. Por isso que eu tentei, para mim, ficou confuso. Para mim, no meu entendimento, seria a seção, a abertura da seção e dentro as viagens, né? Até porque as viagens, você consegue ordenar as viagens por horário. Então, a primeira viagem do dia, a segunda viagem do dia, a terceira viagem do dia, e pelo sentido. Então, por isso que, para mim, fez mais sentido entender que a seção seria a abertura do veículo, as viagens dentro dela e fecha a seção. Fazendo um comparativo, acho que vocês devem conhecer com mais propriedade, talvez, as tabelas da Transdata. Está aí já faz muito mais tempo. Na Transdata, a gente tem a tabela turnos, certo? Que é a viagem. Tem a tabela, acho que é meia viagem ou viagens, que são as sessões, certo? O ida e volta, o bate e volta, a meia viagem. Ida e volta é uma sessão? O ida e volta é uma sessão. Ó, por exemplo, aqui, ó, essa linha Sanches, nesse dia, ele teve 2 sessões abertas e 33 viagens. Quem tem uma sessão para seleciona uma? Ó, essa sessão teve 17 viagens e essa outra sessão teve 16. Isso. Eu não sei quem é quem, mas uma é bairro terminal, outra é terminal bairro. Entendi. Acho que na tabela, acho que é lá em Sectos, tem a informação, a descrição dessa sessão. Isso, na tabela sessão, ele consegue dizer, tipo, tem um nome lá na descrição que é ida ou volta, né? Isso. 01. Mas aí, tipo... Não é isso aqui. Não é bem... Tipo, a sessão, ainda assim, a minha dúvida é, se eu tenho dois veículos fazendo a mesma linha, quantas sessões eu vou ter no dia? Quantas idas e voltas existirem no dia? É diferente da Transdata, onde existia a tabela turnos, que era uma viagem para todo o ciclo do carro. Na onboard, não. Para cada sessão, cada ida era uma viagem, a volta é outra viagem. A ida é uma nova viagem, então ele fica fazendo... É que se fosse assim, você está vendo aqui, ó, eu estou com o dia inteiro, ó, dia 22. Dia 22, se cada viagem fosse uma sessão, eu teria que ter várias sessões aqui. Mas você tem 33, não é? Eu tenho várias viagens. Mas isso, várias viagens para 2 sessões. Sessão é o nome do trecho. Vamos chamar a sessão de trecho. Entendi. Agora entendi. É uma sessão para ida e uma sessão para volta, certo? Perfeito. E vamos colocar que uma sessão é o bairro terminal e a outra sessão é o terminal bairro, certo? Então, cada vez que chega no bairro terminal, uma viagem nova. Então, cada vez gera um registro novo. Perfeito. Então, ele foi nesse sentido aqui, por exemplo, se eu coloco aqui a sessão... É como se fosse o sentido, então. Essa sessão fez 17 vezes nesse sentido e voltou 16 na hora. Perfeito. Perfeito. Então, aqui eu não consigo, pela sessão, eu não vou conseguir saber quantos veículos tem operando nessa linha. Não, você tem, dentro da viagem, você tem, dentro da TRIPS, você tem um campo do... Deve ser... algum campo lá que é o carro, tá? Eu te passo, eu te falo qual que é o campo que indica o veículo. Perfeito, perfeito. Mas esclareceu bastante, essa era uma dúvida. A gente também já acabou gerando um sisteminha aqui de mapa de calor, né? Então, a gente vê pela latitude e longitude das utilizações, a gente pode selecionar aqui uma linha e verificar onde são os locais que têm mais utilizações e aqui também as utilizações por faixa horária, né? A gente viu que alguns pontos acabam tendo uns pontos bem fora do itinerário da linha, né? Dependendo de algumas linhas.
Isso é alguma falha, ou às vezes o ônibus rodou com outro, pode ver que tem umas linhas bem... Com outra tabela outra carregada. tabela, ou alguma coisa assim, é um dado preocupante, ou a gente pode só meio que desconsiderar os que estiverem muito fora? Aí teria que investigar o caso específico, sabe? Uhum. Ô, Francilei, mas nós temos esse mapa de calor também, né? Sim, é bem parecido com o que eu fiz aqui, Mas ele não identifica isso, né? Hã? Eu não estou identificando isso, né? Aqui, o nosso aqui está plotado em cima dos dados nossos aqui, tá? Uhum. Perfeito. Pode ser, por exemplo, um motorista que em algum momento abriu uma viagem errada e Um trabalhou... desvio de linha, uma rota estava bloqueada, alguma coisa assim. Ou uma via, exato, estava bloqueada aquela rua, teve que desviar por outra, então teria que entender um caso específico para... Mas no sistema não fica registrado o motivo do porquê desses pontos estarem fora. Não. Não. Então, aqui, ó, a gente consegue ver aquilo que a gente estava falando, né? Que é aqui a descrição do sentido, né? Que aí ele vai dizer se é ida ou volta, e aí tem o tempo, que aí eu calculei o tempo da viagem, né? Para cada viagem dessa, o tempo que o ônibus levou e o tempo que está na tabela publicada no site lá. Então, eu tenho o tempo que ele está programado para ida e volta desta linha aqui, por exemplo, é 27 minutos. E o ônibus está levando 23. Seria mais ou menos isso. E aqui, eu contando as saídas e voltas, acaba dando as viagens, né? Essa linha teve 35 viagens. Então, esse é só um primeiro confronto, analisando o tempo de cada viagem, trazendo ela para o tempo programado nas tabelas. Sim. Beleza. Volta para mim naquele mapa anterior lá, por favor. Claro. Nós temos uma situação aqui, até o Major que identificou, que esses pontos dessa linha que estão aí, tem um ponto de calor e o ponto que é mais fraco ali em tese. Agora, fecha um pouco mais o mapa, que a parte que aparece embaixo, ao contrário. Abre o mapa. Ali à direita, isso, embaixo ou à direita aí, ele tem uns pontos mais fracos. Esse daí não pode ser uma linha que o motorista foi por uma rota e retornou por outra? É uma possibilidade. Pode. Aí teria que investigar realmente o caso específico, o evento específico. Tá, mas isso aí ficaria registrado pelo atendimento de uma linha ou de duas? Porque há sobreposição e interesse de outros pontos. Por exemplo, você está atendendo Vila Reis e, de repente, você vai atender Santos dos Santos. Se o ônibus faz esse, significa que naquele local no Santos dos Santos não estaria um ônibus disponibilizado, concorda? Porque não haveria motivo de um ônibus ir lá sobrepor aquele outro local. Atender. Eu acho que é melhor a gente entender direito o que está acontecendo para poder justificar. Senão vamos chutar e não é conveniente, entendeu? O objetivo dessa reunião é muito mais a gente verificar ali se a nossa interpretação dos dados está correta. Uhum. Aí essas análises posteriores de divergências é a segunda etapa. Tá? Inferir o que a gente entende que está acontecendo e tudo mais. É mais esse entendimento, né, que nem essa evidência ali com relação ao que é o que, né, para a gente não inferir a análise errada, né? Então, essa parte da sessão foi bem importante. A gente precisa bastante, então, dos dados dos veículos para saber qual que é a sessão, quantos veículos teve por linha, qual que é a hora, qual o tempo de operação, né? Até isso eu ia perguntar, porque se eu calcular o tempo da primeira sessão até o tempo da última, hoje eu iria inferir dessa forma o tempo que essa linha teve de operação. Então, quando eu calculo, a primeira sessão abriu 8 horas da manhã e a última fechou às 9 da noite. Eu vou fazer a somatória e vou dizer se o ônibus operou nesse período inteiro, né? Então, esse é isso que a gente quer entender com vocês se essa interpretação está correta, né? É mais nessas informações. Então, Marcos, mas justamente, o que eu estou falando tem a ver com o que você fez da solicitação da identificação do veículo logo no início da operação.
Porque se esse veículo é o veículo 1, 2, 3, e ele está operando lá e operando aqui, ele seria o mesmo veículo 1, 2, 3, significa que o 2, 3, 4 não estaria operando naquela localidade. Por isso que eu estou falando que não é uma suposição, é a necessidade de identificar o veículo para cada linha que ele executa. Exatamente. Exatamente. Por isso que a gente precisa do dado do veículo. Porque aqui ele está só pela linha. Então, sei lá, se um veículo rodar numa outra linha, mas ele não subir no sistema que ele está numa outra linha, ele pode gerar esses pontos fora da linha esperada, né? Perfeito. Então, só para finalizar, então... Então, dando continuidade, os dados que ficaram faltando seriam os dados de quilometragem, as distâncias percorridas nesses traçados, né? Então, eu tenho o ponto de controle de uma viagem, eu precisaria saber qual é a distância que ele tem. Hoje eu tenho o tempo que ele levou, mas eu não tenho a quilometragem que ele percorreu para isso. Então, eu precisaria de uma tabela ali que tivesse essas distâncias, a quilometragem, para que a gente possa somar a quilometragem toda dos veículos executadas, né? Assim como dados financeiros, dados da consolação. Isso, quando a gente, naquele anexo, a gente solicitou alguns dados financeiros, né? Então, referência de custo de combustível, de manutenção, de folha de pagamento, de ARLA, enfim, alguns itens ali que a gente solicitou e a gente ainda não recebeu. Daí, vai precisar deles ali para as próximas etapas. Ok. Com relação à distância entre pontos, a gente cria aqui, mas acho que foi um KML, se eu não me engano, com um mapa, com todas... Mas assim, a gente cria aqui. Mas esse é o ponto de embarque e desembarque? Não sei se vocês têm também alguma tabela que tenha a latitude e longitude dos pontos de controle, que nesse KNZ também não tem, e a gente não localizou. A gente tem a latitude e longitude das utilizações, mas a gente acaba não tendo o ponto de referência geolocalizado dos pontos de controle, né? É que eu acho que foi um arquivo KML, um arquivo de mapas, de verdade. Que lá ele não tinha, né? Estava desatualizado e ele não tinha esse ponto de referência do Ponto de controle não tinha. Ponto de controle. Não sei se você chama de ponto de controle, mas é o ponto de ajuste de tempo. Onde ele tem que parar e ajustar o tempo ali. Ponto final, você fala? Ponto início e ponto final? Isso. É isso? Isso. Onde ele tem o horário para cumprir, né? Então, ele sai do ponto inicial, tem vários pontos, mas ele só passa. No outro ponto final lá, ele tem um horário que ele tem que chegar lá e sair. Tem horário de chegada e horário de saída, né? Então, a gente chama esses pontos de ponto de controle. Teoricamente, naquele arquivo de mapas, teria essa informação, tá? Mas, de qualquer jeito, a gente tabela isso, não tem problema nenhum. Por gentileza. E aí, como que a gente faria? Eu mando esse documento para o Leme lá, com essas solicitações, com esses pedidos, e ele encaminha para vocês? Pode ser assim, dessa forma? Desculpa, eu não entendi, você entendeu? Acho que a pergunta é como é que ele... acho que vai centralizar todos os pedidos por Apucarana, é isso? Isso, exatamente. Nós temos esses questionamentos, essas perguntas, essas informações que precisam. A gente passa ali para o Sargento Leme e daí ele encaminha para vocês. Podemos combinar assim? Pode ser. Pode ser. Perfeito. Dessa maneira. Sentido inverso também, por favor, daí, não passem diretamente para a gente, passem sempre por Apucarana e daí eles encaminham para nós. Qualquer dúvida, qualquer informação, sempre pelo Apucarana. Sem problema, tranquilo. Perfeito. Sargento, mais alguma colocação? Perfeito. Então, obrigado a todos. Eu vou, assim que puder, passar a documentação lá para eles
e a gente dá continuidade. Então tá bom, pessoal. Obrigado também, tá bom? Major Wilson aí. Obrigado. Boa tarde, obrigado a todos. Então, pessoal, estou à disposição, tá bom? Obrigado. Valeu.